Muito obrigado, pastor Sebastião. Ele é demais. Ele cria uma expectativa que eu falei, meu Deus. Hoje ele falou umas coisas lá na sala de oração de manhã. Eu fiz assim, com 2 dedos no tapete. Falei, está vendo alguma coisa aqui? Sou eu. Pó e cinza. Misericórdia. Ainda bem que é ele que faz. Obrigado, pastor Sebastião e irmã Sueli. Muito obrigado. Obrigado à equipe de vocês. Obrigado. Vocês são uma equipe maravilhosa. Vocês são uma igreja privilegiada. E eu digo mesmo, vocês são uma igreja, uma das mais saudáveis que eu conheço no Brasil. Deixa eu apresentar um amigo. Eu tenho um cara aqui que eu sou fãzão dele. Se ele pregasse aqui hoje, aí sim, vocês iam ficar até de madrugada aqui sem sair, porque ele é fogo puro. Mas eu acho que eu vou bater ele para orar no final, aí eu não sei como é que vai ficar esse negócio. Se ele vier aqui, fica em pé, Valmir e Elda. Ele é meu amigo desde que ele tinha 17 anos. E ele é pastor aqui nessa cidade, lá na região sul da cidade. Pastor Valmir Reis e a Elda. Eles têm igreja em vários lugares do Brasil, Ponta Grossa, tem igreja lá no Pará, em vários lugares aqui do Paraná, e tem igreja no Japão também. Ela é Nisei, né? Então, o Valmir, eu ia na casa da mãe dele, quando eu era seminarista. Seminarista gosta de fazer umas amizades, pegar uma comidinha legal. Então, de domingo, segunda, eu ia na casa da mãe dele, e pegava aquela comida legal lá. Era muito jóia. E no dia que eu fui ordenado, eu estava na casa do Valmir, ele estava comigo. E nós vivemos uma experiência tão legal naquele dia. Eu vou falar só essa, né, Valmir? E, sabe, lá no concílio, foi feito concílio, tinha 34 pastores, os seminaristas estavam tudo lá assistindo. Graças a Deus eu fui bem, fui aprovado no concílio. Mas tinha um pastor lá que foi eleito pelo concílio para orar por mim. E eu não queria que aquele pastor orasse por mim. Porque aquele pastor pertencia a uma determinada organização secreta. E eu não queria que ele botasse a mão na minha cabeça. Né, Valmir? E nós chegamos em casa 1h da manhã, porque o concílio começou às 9 da noite, começou 9h30, acabou 1h da manhã, nós chegamos 1h30. Mas, ao invés de dormir, minha ordenação ia ser no outro dia, às 9h. Era uma convenção batista, estava acontecendo lá em Araguaína, né, Tocantins, hoje. Era Goiás naquela época ainda, isso era 1987. Eu estava no 4º ano do seminário, fui ordenado no meio do 4º ano, a gente era aluno interno, nós moramos juntos, né? E aí, Valmir, vamos para o quintal orar. E a gente foi para o quintal da casa dos pais dele. Tinha um quintal muito grande, e tinha terra mesmo, meio arenosa, embaixo dos pés de coco, e nós nos ajoelhamos lá. Falamos, Senhor, eu não quero que aquele homem bota a mão na minha cabeça, não. Senhor, dá um jeito nisso hoje à noite. Tinha sido votado no concílio naquela noite. E aí isso aconteceu, nós demos um nome, eu quero que ore por mim, eu quero que seja o pastor Afonso Ligório de Lima, que era o pastor que eu tinha trabalhado com ele, em Imperatriz, como seminarista. Eu quero que seja aquele pastor. Ele é um pastor firme, rígido, um homem de Deus, um homem de muito caráter. Quero que seja aquele pastor. Sério, nós dois no quintal. Está ligado na terra, está ligado no céu. Rapaz, o velhinho teve uma desinteria de madrugada. Nós acabamos de orar, o velhinho foi levado para o hospital, quase que o velhinho morreu. Aí eu cheguei no outro dia de manhã, o meu diretor do seminário estava lá, falou assim, Domingos, você não sabe, o fulano de tal teve uma desinteria muito feia, está internado no hospital. Ele não vai poder orar por você. Quem vai orar por você é o pastor Afonso Ligório de Lima. Assim, sabe? Do jeito que nós tínhamos lá no quintal, na casa do Valmir. Então, desde lá, a gente caminha assim, pela misericórdia de Deus. Você vê como é que Deus ouve. Cuidado aí, hein? Deixa eu, antes de pregar, agradecer mais uma vez. 3º ano que eu estou aqui. Ano que vem ele já disse que ele vai trazer o Marcelo. E o Marcelo é um discípulo muito amado. Está vendo um avivamento muito poderoso. Marcelo Tosca, né, que você falou, ano que vem. Demais, demais. Vocês vão amar ouvir o Marcelo. Eu quero só dizer 2 coisas. Primeiro,
eu, uma vez por ano, tenho levado caravanas a Israel, juntamente com o Marcelo. Eu quero... Cadê o tesoureiro da igreja? Ele está por aí. É só o irmão tesoureiro e comissão de finanças. Envia o pastor Sebastião, a irmã Sueli, para Israel conosco esse ano. Dá de presente para ele de aniversário, que vai ser demais. Eu que estou fazendo o pedido para a igreja. Invista no seu pastor. Aí a igreja aplaudiu, ela concorda. Vai ser demais, 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 demais. E nós vamos sair dia 15 de novembro. Se você quiser ir junto com o seu pastor e com a sua pastora conosco, nós vamos estar levando mais uma caravana. Eu digo assim, se você quiser passear, você vai para o Caribe, você vai para Orlando, você vai, né, para os Estados Unidos, no geral, alguns lugares da Europa. Mas se você quiser fazer uma caminhada bíblica conosco, um seminário aprofundado pelas páginas da Bíblia, pela história da Bíblia, você vai conosco para Israel. E é assim, quem tem boca, vai a Roma. Quem tem fé, vai a Jerusalém. Ó, já fiz o pedido aí para o pastor, ó, a igreja, hein? Olha lá. Ó, você é filha do tesoureiro, você já liga lá. Muito bem. Ok? E nossa próxima viagem vai ser dia 15 de novembro. E eu não faço, nunca fiz comércio disso, até porque não ganho com isso. Nós apenas somos os líderes espirituais da viagem e emprestamos o nosso nome para fazer, nada mais do que isso, tá bom? Então, não sou dono de agência, não tenho agência. E uma outra coisa, nós lançamos o nosso livro, Deus Não Tem Netos. Eu quero agradecer ao pastor Sebastião e você que adquiriu o livro. Esse livro é um livro de discipulado que tem como objetivo resgatar o discipulado bíblico, que nasceu lá no Éden, entre Jesus e Adão, e é construir um discipulado bíblico, com a base bíblica. Lá na igreja, os pastores pediram para que esse livro fosse estudado em todos os grupos de discipulado, que nós chamamos lá de PGD, em todos os PGD da igreja, esse semestre. Pela editora Vida, chama Deus Não Tem Netos. E o que me levou a escrever esse livro foi olhando desde o Velho Testamento, que quando tinha uma falha de liderança no discipulado, a próxima geração se afastava de Deus. Porque às vezes a gente ora por avivamento. Eu estou pregando sobre avivamento, vou pregar mais uma vez, mas o problema é quando a geração do avivamento fica tão fascinada com o avivamento e não discipula a nova geração. Então o avivamento morre em uma geração ou menos. Então a ênfase do livro é: a oração traz o avivamento, mas o discipulado é que torna o avivamento permanente. Então, é um livro sobre discipulado profundo, porque eu não conheço nenhum outro livro que mostra que o discipulado começou no Éden, entre Jesus e Adão. A gente vai ter nos casos de discipulado, Jesus e Adão, Jesus e Enoque, Jesus e Noé, Jesus e Abraão, depois Jetro e Moisés, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Noemi e Ruth, e aí tudo bem rápido e algumas pinceladas. Um livro fino, porque brasileiro não gosta de ler livro grosso. Né? Verdade. E esse ano, se Deus quiser, vai sair mais 2, que está aí para sair. Um sobre o Espírito Santo, que é uma área que eu gosto muito. E um outro, numa área que eu toquei aqui ontem, mas hoje de manhã eu falei com a equipe. Então, Marcos, já está tudo certo. Já falei com a equipe, tinha umas 60 pessoas hoje, na oração de manhã. Que o outro é sobre decretos de fé. Bem na área, aquele que eu pincelei um pouquinho. Vamos lá? Diga amém. Eu quero começar levando você a fazer um voto. A Bíblia diz, coloca o texto para mim de Lucas, capítulo 2, versos 25 a 30. Só para você ter o texto. Lucas 2, de 25 a 30, diz para a gente de um homem chamado Simeão. Eu quero aplicar, porque essa é uma palavra de Deus para cada pessoa que está aqui. Essa é uma palavra que eu vou dar antes da pregação mesmo, para aqueles que querem viver um avivamento. Esse texto nos mostra a vida de um homem chamado Simeão. Simeão viveu no que se conhece como período interbíblico, esse período entre Malaquias e Mateus,
é chamado período interbíblico, um período de 400 anos, que alguns teólogos chamam de período do silêncio de Deus. Eu não concordo bem com isso. Para mim, Deus nunca ficou em silêncio. A própria natureza, o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus nunca ficou em silêncio. Deus prega para a gente o tempo todo. Amém? E Deus levantou profetas. E nesse período, esse homem está vivendo num período de escuridão, num período tenso para Israel. E ele recebeu uma revelação e creu nela. E a revelação foi que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo, o Salvador da humanidade. E esse texto nos mostra que o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, ele era uma pessoa avivada. Porque foi o Espírito Santo que revelou a ele que ele não ia morrer antes de ver o Salvador. E aí, no dia que José e Maria iam levar Jesus com 40 dias para apresentar e consagrar Jesus no templo em Jerusalém, ele, movido pelo Espírito, vai até o templo. E quando chega lá, ele pega Jesus com 40 dias de nascido e o Espírito Santo fala com ele, é esse o Salvador. E ele levanta Jesus nos seus braços e ele diz assim, agora, Pai, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Diga amém. Bom, qual é o voto que você vai fazer aqui agora no começo desse culto? Se você fizer, talvez eu nem precise mais pregar, se você for realmente verdadeiro. Eu quero que você procure 2 ou 3 pessoas, eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso. Você vai falar para 2 ou 3 pessoas. Você vai dizer para 2 ou 3 pessoas assim. Volta lá no verso 25. Veja bem que o texto diz, ele esperava a consolação de Israel. Você espera um avivamento? O último avivamento? Próximo, versículo 26, deixa no 26. Baseado nisso, nós não podemos fazer nada que não seja baseado na Bíblia. Foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo do Senhor. Ok. Agora eu quero que você procure 2 ou 3 pessoas. Escute primeiro o que eu vou dizer. Você vai dizer, eu quero que vocês sejam testemunhas aqui na terra. Eu chamo o céu e a terra como testemunhas. Você vai dizer, eu quero que vocês sejam testemunhas, 3 pessoas, de que eu não vou morrer sem viver um avivamento. E você vai dizer isso, eu vou viver um avivamento. Procura agora, vai, pode sair do seu lugar. 2 ou 3 pessoas, chama como testemunha. Vai, se mexe, fala com ele. Fala com 2 ou 3 pessoas. Tem alguns que precisam dizer assim, eu vou ser um avivalista dessa geração. Fala com alguém. Podem sentar. Se você já falou, já pode sentar. Se você receber essa palavra, você vai dizer assim, eu vou te acompanhar. Eu vou orar por você. Eu vou orar até que você viva um avivamento. Simeão recebeu uma palavra e ele creu, não vou morrer enquanto eu não ver o Cristo. Presta atenção. Teve tanta gente que desejou ver. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse que os patriarcas, os reis, os profetas desejaram ver Jesus e não viram. Mas um homem creu, eu não vou morrer enquanto não pegar Jesus nos braços. Que ousadia. E ele já está lá na terceira idade. Eu fico pensando que a morte batia no vizinho, na porta do vizinho da frente, do lado direito, esquerdo, para trás, do lado, ia bater na porta dele e falava, aqui não. Eu não vi Jesus ainda. Meu Deus, isso tem que inspirar você. E a mim dizer, eu não vou morrer enquanto não viver um avivamento.
Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus devia passar por essa terra sem viver um avivamento. Porque esse é o maior legado que podemos deixar para a próxima geração. Amém? Meu assunto hoje com você é alinhamento e avivamento. E se você fez esse voto para valer, não é brincadeira. Toda semana você vai perguntar, olha, as pessoas podem chegar perto de você. E aí, você já está vivendo avivamento? Você está vivendo isso? Se não for daqui, você liga. Fala, você está vivendo, está vendo o que você disse que vai viver? Não deixe a vida passar sem viver o avivamento. Porque senão você vai ficar na eternidade olhando para trás, o tempo todo. Dizendo, podia ter sido diferente. Podia ter sido diferente. Tem um texto no Apocalipse que me intriga um pouco. Esse texto, no Apocalipse 5, eu sempre li esse texto. Mas a maioria dos pregadores que eu vi, Apocalipse capítulo 21. A maioria dos pregadores que eu vi pregando esse texto, a meu ver, eu nunca aceitei a maneira como foi pregado. Só foi pregado para velório. Esse texto não foi escrito para velório. Apocalipse 21 está falando da Nova Jerusalém, nossa habitação com Deus. Sabe qual é o texto que me intriga? É aquela frase que diz assim, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esse texto não foi escrito para velório. A gente usa, eu também já usei N vezes, mas não use mais, não fique usando esse texto para velório. Esse texto está dizendo, a meu ver, que muitos de nós vamos chorar, porque vamos olhar para a glória do céu e vamos ver quanto tolos nós fomos de viver para esse mundo. O quão tolo nós fomos de ficar vivendo para esse mundo, quando nós tínhamos que viver exclusivamente para o céu, para a eternidade. Então Deus vai ter que enxugar os olhos, nós vamos chorar no céu, pela vida medíocre que levamos para Ele nessa terra. Ele vai enxugar as lágrimas, vai ter lágrimas no céu. E aí Ele enxuga, para que a gente pare de chorar pela misericórdia dEle. Você quer chorar no céu pelo que deixou de fazer? Ou você quer receber um abraço de Jesus? Dizer, você foi um avivalista. Nós vamos lá? Até aqui só foi começo de conversa. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Atos 2, de 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amado Espírito Santo, essa é a tua hora neste lugar. Esse povo tem orado, esse povo tem te buscado, as orações têm subido para a memória diante do Senhor, Pai. Portanto, eu te peço em nome de Jesus, libera uma unção poderosa sobre este lugar, nesta hora. Vem com o teu poder, com o teu fogo, com o teu vento, agir no nosso meio, para a glória do Pai e do Filho. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ensina-nos e revela-nos a tua vontade. Oramos com fé em nome de Jesus. Diga aleluia. Diga comigo, alinhamento e avivamento. Agora diga assim, alinhamento com o céu produz avivamento na terra. Diga de novo, alinhamento com o céu produz avivamento na terra. Diga aleluia. Meu irmão, esse é o tempo de alinharmos o nosso coração com o céu, de termos o nosso coração alinhado com o coração do Pai que está no céu.
Porque avivamento na igreja é resultado de alinhamento com o céu. Se o nosso coração estiver alinhado com o céu, nós vamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, a mesma alegria de Cristo Jesus, a mesma fé, a mesma visão, o mesmo sentimento, a mesma compaixão, a mesma humildade, a mesma simplicidade, mas também a mesma coragem, o mesmo ânimo e a mesma determinação de Jesus Cristo de Nazaré. Diga aleluia. Alinhamento com o céu produz avivamento na terra. Alinhamento com o céu produz grandes milagres no meio do povo de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, o nosso Pai Celeste. Diga aleluia. Temos que alinhar a nossa família com os princípios e valores do céu. Temos que alinhar a nossa agenda com a agenda do céu. Diga comigo, eu preciso alinhar a minha agenda com a agenda do céu. Pergunta para o seu vizinho, a sua agenda está alinhada com a agenda do céu? Você pode até responder aqui sim, mas deixa eu dizer uma coisa. Dá uma olhada na agenda. O que é que mais ocupa a sua semana? Isso mostra com quem você está alinhado. Se a tua agenda, você der uma olhada na agenda, nós estamos no 3º dia da semana, e se na tua agenda, a maior parte é só para você, para você, para você, deixa eu dizer, você está muito alinhado com esse mundo. Mas eu quero encorajar você. Se você quer avivamento, você precisa alinhar a sua agenda. Sim, a sua agenda com a agenda do céu. Se a nossa agenda não estiver alinhada com a agenda de Deus, não tem avivamento. Porque o primeiro princípio é a gente saber que o céu tem uma agenda. E a gente precisa trabalhar para viver, nos sustentar, prosperar, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer tudo isso alinhado com a agenda do céu. Diga amém. Se a sua agenda tiver muito mais coisas só para você, e o seu dia estiver cheio de coisas que você faz para você, e para você ainda não está alinhado. A outra coisa, alinhamento com o céu vai te levar a dizer, assim diz o Senhor. Amém? Sabe por que que você vai encontrar na Bíblia, você vai encontrar 2005 vezes, assim diz o Senhor, ou frase similar, ou assim diz o Espírito. Você vai encontrar 2005 vezes essa frase, sabe por quê? Porque aqueles homens, aquelas mulheres estavam alinhados com o coração de Deus. Então, porque eles estavam alinhados, sintonizados, eles recebiam o coração de Deus sobre eles. Então, quando eles diziam, assim diz o Senhor, era a palavra do Altíssimo. Se não, pastores que estão aqui, você vai ficar pregando pesquisa de teólogo. Vai ficar pregando aquilo que alguém pesquisou, aquilo que alguém comentou, mas você nunca vai dizer assim diz o Senhor. Porque só quem está alinhado com o céu, sintonizado com o coração de Deus, pode abrir a boca e dizer, assim diz o Senhor. Se você der uma olhada no ministério de Jesus, é um ministério 100% alinhado com o céu. Você vai encontrar várias vezes Jesus dizendo, eu só falo o que ouço o Pai falando. Eu só faço o que vejo o Pai fazendo. O que é isso? Alinhamento com o céu. E aí, esse é se você pudesse chamar isso de segredo, eu diria, esse não é um segredo. Esse foi o motivo do ministério de Jesus ser bem sucedido. E aí está uma direção clara para quem quer ter ministério bem sucedido. Alinhamento com o céu. Porque às vezes você fica lá, não, hoje eu vou pregar sobre isso, não, eu vou ensinar sobre isso, não, eu vou fazer aquilo, não, agora eu vou fazer. Você está fazendo, mas é o seu coração que está alinhado? Se estiver alinhado, você vai falar aquilo que Deus está dizendo. O céu tem uma mensagem, o céu tem uma resposta, o céu tem uma revelação para cada coisa que acontece na terra. E o que é avivamento? Avivamento nada mais é do que o céu se manifestando na terra, Deus descendo e passando a habitar entre nós.
Então, para de dar desculpas. Para de falar que você não tem tempo. Para de falar que você não consegue se envolver com os ministérios da igreja, de célula, de família, do ensino, os diferentes ministérios dessa igreja, que são muitos. Para de falar, porque isso não vai adiantar nada diante de Deus. Se você está dando desculpas, é que a sua agenda não está alinhada com a agenda do céu. Porque quem tem a agenda alinhada com a agenda de Deus não dá desculpas. E quem dá desculpas não produz resultados. Diga amém. Outra coisa, se a sua agenda estiver alinhada com o céu, você vai ter compaixão dos perdidos. O resultado de alinhamento com o céu é que você vai sentir por aqueles que ainda estão perdidos o que Jesus sente. Se você estiver alinhado, você vai lembrar de uma coisa: você trabalha 8 horas por dia, mas você tem ainda 8 horas para você dormir, e tem 8 horas por dia para você fazer alguma coisa para Deus. Diga amém. Mateus 9, 35 e 36 vai dizer que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E o texto diz: e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Deixa eu dizer uma coisa: quantas vezes você já repetiu o que eu li aqui hoje? Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Isso virou até reza. Deixa eu dizer, isso não foi dito para virar reza. Isso não foi dito para que você repetisse e de uma forma mágica: vou fazer isso antes de sair de casa e aí eu vou ser abençoado. Não foi dito para isso. Na verdade, o que se chama de Pai Nosso aí surgiu de uma pergunta. Se você estudar Lucas 11, você vai ver como é que surgiu o Pai Nosso. Jesus está orando em determinado lugar, e quando ele está orando, a oração dele impressionou os apóstolos. Então um deles diz assim: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Porque eles sabiam que se eles orassem como Jesus, eles fariam o que Jesus fazia. Diga amém. Então sempre que você orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Sabe o que isso significa? Quando você diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus não é político, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diz Romanos 14, 17. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Preste atenção nisso. Se você diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, você está dizendo: eu não estou contente com o reino dos homens. Eu não estou contente com a injustiça social. Eu não estou contente com a corrupção. Eu não estou contente com o pecado. Eu não estou contente com o que acontece na nossa sociedade de um modo geral. Por isso eu quero o reino dos céus na terra. Eu quero a cultura do céu na terra. Eu quero os valores do céu na terra. Eu quero viver os princípios do céu na terra. Eu quero ver Deus governando nesta terra. E aí isso traz avivamento. Quando Deus desce e quando Deus reina. Amém? Porque a gente pode falar como um papagaio. Até papagaio pode rezar o Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Mas quando você ora isso, você tem que estar convicto. Deus, eu não quero mais o governo dos homens. Eu quero o teu governo. Eu quero a tua justiça. Eu quero o teu reino. Eu quero a tua paz. E eu quero a tua alegria do Espírito Santo. Diga aleluia. Sempre que você orar, lembra disso. Temos que estar dispostos a abrir mão da nossa própria vontade para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alinhar o nosso coração com os princípios e valores e com a cultura do céu. Se o céu tem uma cultura, o céu tem valores, o céu tem princípios. Eu quero lembrar uma coisa. Deus disse 3 vezes nas Escrituras, em Números, em Isaías e em Abacuque: a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Quando você ora: eu quero o reino do céu na terra, você abre mão da sua vontade e você está dizendo: eu quero que a glória do céu desça e se manifeste na terra. Diga aleluia. Não basta a gente
pregar avivamento e ensinar avivamento como momento. Isso não é avivamento. Nós temos que pregar avivamento e viver avivamento como cultura do céu na terra. Cultura do reino de Deus. Diga amém. Primeiro lugar, até aqui foi a introdução. Vamos lá. Vocês estão comigo ou não? Vocês são muito bonzinhos. Primeiro lugar, Deus usa pessoas comuns para trazer acontecimentos extraordinários. Eu quero começar dizendo, não importa onde você nasceu, não importa qual foi seu berço, não importa de onde você veio, não importa quem seja seu pai físico, ou seu pai biológico, sua mãe, não importa. Importa quem você é em Deus. Porque a obra que Deus tem para fazer na sua vida e através de você, não tem nada a ver com aquilo de onde você veio. Tem a ver com o nível de fé, de consagração e de dedicação da sua vida ao Senhor nosso Deus. Diga aleluia. Deus escolhe pessoas improváveis aos nossos olhos, para trazer avivamento na terra. Diga aleluia. E aí eu me lembro da escolha que Jesus fez daqueles 12 homens. Sabe, se fosse um de nós, que estivesse fazer o que Jesus tinha que fazer, a gente ia chegar lá e a gente... Por que eu estou falando isso? Porque fica claro quando as nossas igrejas vão escolher um pastor. A gente quer um cara formado, que conheça grego, hebraico, que tenha um mestrado, que fale pelo menos um pouco de inglês, um cara que tenha, no mínimo um bacharel em teologia, mas hoje é um mestrado, um doutorado, coisa dessa forma. Se fosse você que fosse escolher 12 caras para mudar a história da humanidade, sabe o que você ia chegar, e você tivesse que escolher em Jerusalém? Primeiro você não ia para Galileia, porque a Galileia era considerada a terra dos gentios, região da sombra da morte, região de uma raça misturada, eles eram discriminados, eles eram considerados um povinho. Os judeus do sul eram orgulhosos. Talvez você ia para Jerusalém e entrar no templo e você ia olhar os sacerdotes assim, colocar os sacerdotes, escribas, saduceus, fariseus, escribas, saduceus, você ia colocar assim, você ia olhar para o cara, aquele que tivesse a mitra mais bonita e tivesse um rosto assim mais interessante, você ia falar, esse cara, você, dá um passo à frente, você, dá um passo à frente, você. A gente ia fazer tudo escolha errada, e Jesus foi lá e ele não pegou nenhum escriba, nenhum saduceu e nenhum fariseu. Eles iriam se converter lá na frente, mas Jesus ia pegar gente sem arranço religioso, gente que não sabia nem quase nada de Bíblia, gente que recebeu o ensino de Jesus sem questionar. E os avivalistas dessa geração são aqueles que saíram do nada, não são aqueles que estão às vezes há tanto tempo na igreja e acham que sabe tudo. Não, Jesus não veio. Se ele fizesse isso, se ele escolhesse fariseu, ele ia apenas colocar um remendo, e ele diz, eu não vim colocar um remendo no judaísmo, eu vim começar a eclesia, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Gente, serviço religioso. Imagina um fariseuzão, doutor da lei, com Jesus falasse assim, nós vamos transformar água em vinho. Ele fala, ei Jesus, qual é? Estou aqui há tantos anos, nunca vi isso, para com isso. Agora nós vamos ressuscitar o morto. Ele ia falar, Jesus, mas onde é que você vai se basear? Nós vamos dar vista a um cego de nascença, mas Jesus, o cara está aí, deixa ele assim mesmo. Os caras só perseguiram Jesus com a Bíblia na mão. Mas Jesus pegou pescadores, cobrador de imposto, um revolucionário. Ele pegou um revolucionário. O cara era meio PT, mas ele se converteu. Era vermelho aquele cara. Simão o Zelote. Sabe quem eram os Zelotes? Era o Partido Revolucionário Israelense. O Zelote andava com a espada por dentro. Se ele pegasse um romano de bobeira, ele enfiava a espada e matava mesmo, não dava moleza. Agora, imagina, Jesus pega um Zelote para o time dele. Você não ia pegar Zelote, você ia falar, você, cara, você é matador. Eu ia falar, não dá para você não, meu amigo, sai fora.
Aí Jesus pega um cobrador de imposto. Fariseu nem falava com o cobrador de imposto. Imagina a guerra que ia dar se Jesus pegasse um fariseu e botasse o fariseu junto com Mateus, que era fiscal de renda. O fariseu era assim, quando ele via um cobrador de imposto e o cobrador vinha aqui, ele mudava e passava por esse lado da rua. Ele não falava com o cobrador de imposto. E agora, imagina, Jesus se senta lá. O religioso ia criticar Jesus num dia e no outro também. Aí Jesus pega o cobrador de imposto e bota frente a frente com o zelote. Eu fico olhando que em determinado momento os olhares se cruzam. Mateus olha para ele e fala, seu criminoso. E aí o zelote olha para ele, seu ladrão, você cobrou a mais, você meteu a mão no povo. Mas sabe de uma coisa? Essas guerrinhas acabaram. Eles andaram com Jesus 3 anos. Jesus pegou aqueles improváveis aos olhos humanos, e fez deles os mais aprovados dentre os filhos dos homens. Não importa. E sabe de uma coisa? Na Nova Jerusalém, eles vão se sentar sobre 12 tronos. Se você for habitar na Nova Jerusalém, eu espero que você vá. Esses caras vai ter pelo menos 4 ex-pescadores sentados sobre 12 tronos. Eles 4 mais 8, é claro. Sentar sobre os tronos. Porque Deus é assim. Pega um pescador e coloca ele sobre um trono. Diga aleluia. Fala, vai ser assim comigo. Só que você vai precisar ser um avivalista. Porque aqueles que ganham muitas almas vão brilhar como as estrelas no firmamento. Por toda a eternidade. Vamos para frente. Meu assunto hoje, eu só citei isso para dizer a maneira como Jesus escolhe. Jesus não importa onde você está, não importa a situação que você está vivendo. Se hoje você se levantar, e se hoje você fez esse voto para valer, se hoje você disse, eu não vou morrer sem viver um avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo. Se hoje você disser, eu sou agente de avivamento, não importa a sua profissão, não importa quem você é. Eu quero dizer uma coisa, Deus quer levantar homens e mulheres não apenas para o púlpito, Deus quer levantar homens e mulheres para todos os segmentos da sociedade, lá no mundo da comunicação, lá no mundo das artes, lá no mundo do cinema, lá na televisão, lá na economia, lá na política, sim, lá na política, nas escolas, nas faculdades, seja onde for, no meio corporativo, no mundo empresarial de um modo geral. Deus quer levantar homens com a unção pastoral, profética, avivalistas, que vão mudar a história desses lugares e dessas corporações. Diga aleluia. No meio do esporte. Por que as crianças estão sendo lá doutrinadas pelo marxismo cultural nas escolas desde cedo? Porque não tem avivalistas lá. Diga assim, essa história vai mudar. Diga, não é a partir de Brasília. Diga, é a partir da igreja. Diga aleluia. Então vai lá e faz a diferença. Vai lá e faz a diferença. Para de brigar com a TV. Para de apontar quando aparece aquele político e fala assim, ele é ladrão. Vai lá e faz política como um homem santo de Deus. Diga amém. Seja como Samuel quando ele dirigiu a nação. Diga amém. Alinhamento com o céu nos leva a viver o infinitamente mais de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o tempo da igreja viver o infinitamente mais. Esse é o tempo dessa igreja local viver o infinitamente mais. A palavra hoje para essa igreja, chegou o tempo de vocês viverem o infinitamente mais. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Levanta essa mão e diga assim, eu vou viver. Diga bonito, eu vou viver. A partir de hoje, o infinitamente mais. Diga, esse é o tempo. E essa é a hora do infinitamente mais. Essa é a hora e esse é o tempo. A hora é agora, o dia é hoje.
você não terá outra vida para viver. Deus quer você vivendo infinitamente mais de amor, infinitamente mais de graça, infinitamente mais de compaixão, infinitamente mais de perdão, infinitamente mais de alegria, infinitamente mais de oração, infinitamente mais do poder do Espírito Santo na sua vida. Infinitamente mais, diga, infinitamente mais. Eu fico pensando, quando Jesus chama o Pedro, e ele começa a andar, vamos só pegar o Pedro, ele jamais imaginou que um dia ele ia ser tão cheio do Espírito Santo, que as pessoas iam colocar os enfermos na rua, para que a sombra dele cobrisse. Na verdade não era a sombra dele, era a sombra do Altíssimo. Era a sombra do Espírito Santo, cobrisse eles, se levantassem e fossem curados. Você está olhando para eu pregando essa palavra, você pode estar incrédulo. Eu quero te dizer uma coisa, se o Espírito Santo te pegar hoje, você vai viver o infinitamente mais. E eu não importo se você está tendo resistência. Não tem problema, não é contra mim, é contra Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, que um dia o Senhor pegou o cara que mais resistia à igreja no caminho de Damasco, o cara que arrasava a igreja, que tinha movido a perseguição, que expulsou todo mundo de Jerusalém, exceto os apóstolos. Um dia na entrada de Damasco, ele trombou frente a frente com Jesus de Nazaré. E depois, 3 dias depois, foi um homem lá chamado Ananias, impôs as mãos sobre ele, ele foi batizado, ele voltou a ver, foi batizado e foi cheio do Espírito Santo já 3 dias depois. E depois, aquele que um dia tinha oferecido resistência, foi usado para mudar a história. Estou falando de Paulo. Então, se o Espírito Santo te pegar, ele vai levantar um novo Paulo. É claro que você tem que querer. É claro que você tem que orar. É claro que você tem que pagar o preço da santidade. Mas é claro que Ele é poderoso. A minha oração hoje é que o Senhor encontre o teu coração. E Ele já encontrou. E Ele está olhando para você. E a minha oração é que Ele te marque. E que Ele te levante. Não importa o que você viveu até aqui, não importa, a graça de Deus é maior do que o teu pecado, a graça de Deus é maior do que tudo que aconteceu na sua vida. O Senhor te restaura, o Senhor te levanta, o Senhor te cura, o Senhor te abençoa, o Senhor te enche do Espírito Santo, o Senhor te empodera, o Senhor te levanta como um avivalista para essa geração. Diga aleluia. Sabe de uma coisa? Um dia um garoto, um jovem, ouviu um pregador. Ele foi a um culto e um pregador estava pregando. E às vezes o pregador prega 1 hora, por isso eu vou pregar só mais 20 minutos. E aí eu vou passar a palavra a quem de direito para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer hoje. E aquele jovem estava pregando, aquele pregador pregou 1 hora, se esforçou tanto. Mas aquele pregador disse uma frase. E às vezes você só precisa de uma frase, ou de uma palavra. E aquele jovem estava lá atrás, como aqueles que estão lá na galeria, no outro fileiro. Senhor, vou te pegar em cima, não tem problema. Daqui a pouco você desce para cá. O poder do Espírito vai te achar e os olhos do Senhor estão te vendo. E eu sei que vocês querem, vocês são jovens, os jovens são abertos, são maravilhosos. E Deus fazer algo lindo na vida de vocês. Agora, presta atenção, aquele jovem, ele era sapateiro, tinha só a 4ª série primária. Sapateiro com a 4ª série primária. Não tinha uma faculdade, não tinha nada. Mas o pregador disse uma frase. E a frase foi: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem, com e através de um homem, na plenitude do Espírito Santo. O mundo está para ver com e através de um homem. Foi mais ou menos isso, no poder do Espírito Santo. E hoje eu quero parafrasear aquele pregador. Eu vim aqui dizer isso. O mundo, agora eu quero parafrasear. O mundo precisa ver outra vez o que Deus pode fazer com e através de uma pessoa que não tema nada a não ser o pecado. Uma pessoa na plenitude do Espírito Santo. Uma pessoa revestida pelo Espírito Santo. Uma pessoa possuída pelo Espírito Santo.
Uma pessoa no poder do Espírito Santo. Uma pessoa que se deixa mover pelo Espírito Santo. Uma pessoa no governo do Espírito Santo. Se tiver alguém aqui hoje, o mundo verá um avivalista. Seja homem, seja mulher. E aquele sapateiro jovem chamava-se Moody. Ele se levanta do último banco, igual os meninos estão lá. E ele veio e se ajoelhou na frente. E ele disse: eu sou essa pessoa. O Espírito Santo veio sobre ele algum tempo depois, com tanto poder. Ele começou pregando em Chicago. Foi bem no início. Passou por algumas dificuldades. O prédio que ele pregava incendiou. Ele passou por um incêndio que queimou 1/3 da cidade. E aqueles prédios queimaram. Mas um dia o Espírito Santo encontrou ele numa das ruas, lá em Nova York, enquanto ele orava e caminhava. E ele foi tão cheio. Ele foi para a casa do amigo e ficou lá no poder, naquela poder do Espírito, no poder do Espírito. O Espírito encheu de tal maneira que chegou uma hora que ele disse: o Senhor tira a mão de mim, de sobre mim ou eu morro. Mas ele se levantou dos joelhos e ele se tornou um avivalista. Um sapateiro, meninos, ganhou para Jesus cerca de 1 milhão de pessoas. Vou repetir, o mundo precisa ver novamente. O mundo precisa ver novamente o que o nosso Deus pode fazer com e através de um homem ou de uma mulher revestido, possuído, ungido e movido pelo Espírito Santo. Guarda essa palavra. Pode ser para você. Talvez você veja essa conferência toda para ouvir isso. E se você disser para Deus hoje: eu quero ser essa pessoa, o céu vai te levantar. Tem mais alguém que quer gritar isso? Deus quer levantar alguém para mostrar nesses dias o que os olhos das outras gerações nunca viram, o que os ouvidos das outras gerações nunca ouviram, o que nunca subiu ao coração humano. Deus quer levantar pessoas para trazer o céu na terra e mostrar que é um Deus no céu. Que nós não somos uma religião, mas somos representantes do único Deus vivo e verdadeiro, o único que faz sinais e maravilhas no céu e na terra, aquele que levanta quem quer, que humilha quem quer. E se o Espírito Santo está falando com você, você fique bem à vontade, você está diante dele. Eu ainda estou pregando, mas fique bem à vontade. Bem à vontade, é com ele, não é comigo, é com ele. É com ele. É com ele, é ele que vai fazer, é ele. É o Espírito Santo. É ele, é só ele. É o Espírito de Deus, o amado Espírito Santo. Você vai ver o que os olhos humanos nunca viram em nenhuma geração. O que os ouvidos das pessoas nunca ouviram em nenhum outro lugar. Você vai viver céus na terra. Você vai viver dias, meses e anos de milagres extraordinários. Você vai ver que há o que você nunca viveu em todos os seus anos de ministério. Porque Deus usa as pessoas apenas que se colocam disponíveis. Pessoas que, como Isaías diz, eis-me aqui. Pessoas com coração quebrantados. Pessoas contritas. Pessoas famintas por mais de Deus. Pessoas que não se acomodam. Pessoas que não vão dizer, já está bom, já sei. Mas são pessoas que dizem, eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, faz a tua obra. Deus unge com o Espírito Santo. Deus prepara aqueles que respondem sim. Deus unge, Deus prepara, Deus capacita, Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento. Porque não existe missão bem-sucedida para Jesus sem a unção e o poder do Espírito Santo. Antes da missão vem a unção. Antes do trabalho para Deus vem a unção. Foi isso que aconteceu desde o livro de Gênesis. Por isso é que a unção vem antes da missão. Para que você fosse
para que fosse garantido a unção antes da missão. O Jesus ressurreto, quando os discípulos estavam com ele, em uma das aparições, sabe o que ele fez em uma das aparições? Sabe o que ele fez? Lá em João 20, verso 21, Jesus chegou e disse para eles: paz seja com vocês, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E sabe o que ele fez? Ele transferiu a própria unção dele. Sabe o que ele fez? João 20, verso 22, diz assim: e havendo dito isso, ele disse: como o Pai me enviou, eu estou enviando. E havendo dito isso, sabe o que ele fez? Sabe o que foi que ele fez? Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Porque a missão é tão grande, que no braço da carne você não conseguirá, na capacitação teológica você não conseguirá, mas no poder do Espírito. No poder do Espírito, foi o poder do Espírito que veio sobre aqueles galileus. Eu quero dizer uma coisa: o vento do Espírito veio sobre eles, a chama do Espírito veio sobre eles. E eu quero dizer uma coisa: Deus pegou um dia um jovem de 26 anos de idade, Evans Roberts, e soprou sobre ele, derramou sobre ele e o poder do Espírito. E em 6 meses, eles ganharam para Jesus mais de 100 mil vidas para Jesus. Nós não dependemos de um sistema. Nós não dependemos de um sistema. Os intercessores podem deixar para orar daqui um pouquinho. Só cobre e espera um pouquinho, nós já vamos orar. Segura só um pouquinho. Foi o poder do Espírito Santo. Foi o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo de Deus. Você quer isso na sua vida? Já está cheio de jovens aqui na frente. Mas você pode agora se juntar a eles. Você pode se juntar a eles. O mundo precisa ver outra vez. O mundo precisa ver outra vez o que Deus pode fazer com e através de pessoas na plenitude do Espírito Santo. Você está aí, é para você esta palavra. Se você tiver o seu coração quebrantado, agora é a hora. Agora é a hora. Você precisa fazer alguma coisa. Se você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Ontem eu falei para vocês de William Seymour, um negro discriminado, que foi discriminado na classe, que foi mandado embora da primeira igreja que tentou pastorear, mas que não desistiu. E Deus levantou William Seymour para promover o maior avivamento depois do Pentecostes. E ontem à noite, bem tarde, eu ainda fui ouvir um pouco sobre o Pentecostes. Sabe o que acontece? Aquele avivamento começou na Rua Azusa, no ano de 1906 para cá. Hoje no mundo, começou até ali, ninguém conhecia o movimento pentecostal. Hoje no mundo existe 600 milhões de pentecostais. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem receber o poder do Espírito Santo hoje. Aqueles que querem ser marcados. Aqueles que querem se levantar como Moody e dizer: sou eu. Moody ganhou 1 milhão de vidas para Jesus. Eu quero dizer que Deus vai levantar a gente que vai ganhar mais do que isso para Jesus. Mais do que isso, bem mais do que isso. Moody não tinha comunicação que nós temos, não tinha TV, não tinha internet. Moody não tinha nada dessas coisas. E ele ganhou 1 milhão de vidas para Jesus. Por causa do poder do Espírito Santo. Por causa da unção do Espírito Santo. E até hoje tem os seminários, as escolas, os compêndios Moody. Um sapateiro no poder do Espírito Santo. Um sapateiro. Quero pedir o restante da igreja para se colocar em pé.
Nós vamos honrar a presença do Espírito Santo e depois nós vamos estar orando aqui. Vamos honrar a presença dEle. Vamos honrar a presença dEle. Começa a orar onde você está, porque Deus conhece o seu coração. Eu vou pedir a Rosângela para vir aqui, vou pedir o Valmir para vir aqui. E depois eu vou pedir o pastor Sebastião para vir. Vou pedir a equipe pastoral para vir, se quiser vir aqui na frente. Comece a orar. Diga para Deus assim: Deus vai mandar um avivamento nesses dias. Todas as profecias dizem que Deus vai mandar um avivamento. E que nesse avivamento Ele vai trazer 1 bilhão de vidas para Jesus. Eu quero declarar, se você está aqui com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, você vai ser uma das pessoas que vai ganhar parte desse 1 bilhão de vidas para Jesus. Você faz parte de uma geração em chamas. O céu vai te incendiar hoje à noite. O fogo do Espírito vai queimar sobre a sua vida hoje. O mesmo poder que veio sobre os primeiros discípulos está disponível aqui hoje. A mesma graça, o mesmo favor, a mesma misericórdia, a mesma unção do Espírito está disponível aqui hoje. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus quer apenas encontrar um coração quebrantado, um coração quebrantado, um coração contrito.